Olá, chegamos ao quarto dia do Festival Águas que Me Tocam, contemplado pelo edital 32/2021 Sejusel Codec, segunda edição Pacás Novos, prêmio para difusão de festivais, mostras e feiras artístico-culturais Eixo 1 Festival Cultural, categoria D Artes Integradas, junção de 2 ou mais linguagens e segmentos. Fique à vontade e deixe-se levar pelas águas da floresta. A cidade é passada pelo rio como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. O rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio de aquoso pano sujo dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação de faca que há nos peixes. Jamais se abre em peixes, abre-se em flores, pobres e negras como negros. Abre-se numa flora suja e mais mendiga, como são os mendigos negros. Abre-se em mangues de folhas duras e crespos, como o negro. Começo o quarto dia de festival Águas que Me Tocam com um trecho da obra do poema O Cão Sem Plumas, de João Cabral de Melo Neto. Aqui nesse palco já tivemos o músico Bado abrindo o nosso festival, tivemos ainda cinema com Quimera, de Tarcísio Lara Pujatti, e Sinfonia para Teotônio, de Joezer Álvares e Ariana Boaventura. Performances também de dança com Ediclésio K e Fabiano Barros, que trouxeram O Rio que se Move em Mim e o espetáculo da Água e Lama. Hoje, O Rio que Me Sustenta é o tema central do episódio. Para isso, teremos a exibição do documentário Águas que Me Tocam, criado para o festival e que traz vozes de homens e mulheres amazônidas que mantêm uma relação muito próxima com os rios, viu? Teremos ainda um bate-papo sobre o alimento e memória afetiva e o caminho que ele faz até as nossas mesas, né? Com 2 convidados, Clarinda Ramos, mestra em Antropologia Social, e Gustavo Gugel do Amaral, ele que é doutor em Geografia dos Sabores. E para começar o nosso papo, recebo ela, Clarinda Ramos, mestra em Antropologia Social, graduada em Pedagogia, pesquisadora e professora. É indígena do povo Sateré Maué, é gerente, cozinheira e uma das idealizadoras de uma casa de comida indígena na cidade de Manaus, no Amazonas. E ela fala conosco diretamente da cidade de Manaus. É muito bem-vinda ao palco aqui do Festival Águas que Me Tocam. Clarinda, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao nosso festival. Muito obrigada, Juraci. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz. A gente que fica feliz com a sua presença aqui, Clarinda. Agora me conta, como é que foi encarar a sua trajetória de estudos, né, na cultura do não indígena? Porque você sai da sua comunidade, vem para a cidade grande estudar. E como é que foi isso? Você sentiu, de certo modo, se distanciando da sua cultura de origem? E que maneira você se manteve muito próximo da tua cultura ancestral, né? Que você respeita, valoriza e trabalha sempre para mantê-la ali? Bom, então, foi bem difícil enfrentar essa trajetória após sair da minha comunidade. Foi bem difícil mesmo. Eu tive que negar tudo aquilo que eu sou, né? Deixei de falar minha língua, deixei de comer minha comida, deixei de praticar tudo aquilo que já era meu, como Sateré Maué. Foi difícil, sim, né? Então, passei bastante tempo afastado, sem ter contato com os meus parentes,
Mas depois que eu entrei, vou para a academia universitária, que eu retomei todo esse contato novamente com os meus familiares. Antes da academia, começou com a produção de artesanato. Então comecei a trabalhar com artesanato. Então, como os produtos, a matéria-prima vinha das comunidades, vinha direto de lá dos meus familiares. Então, o contato retomou a partir do trabalho com artesanato e deu continuidade ingressando na universidade. Clarinda, então a maneira que você encontrou de se conectar com a cidade foi primeiro através do artesanato, né? Onde é que você oferecia na cidade de Manaus? Como que era esse começo de trabalho? Bom, eu oferecia bijuterias confeccionadas com matéria-prima que vinha da comunidade, que eram sementes oriundo da floresta, como tento, pucá, chumburana, semente de açaí, paxiúba, caroço de tucumã, jarina, várias matérias-primas vindo da floresta, né? Clarinda, tenho muito orgulho de dizer que você também participa do nosso documentário Águas que Me Tocam, algumas cenas gravadas aí em Manaus. Estou curioso, vamos ver juntos? Vamos, estou curiosa para assistir. A gente assiste agora ao documentário Águas que Me Tocam, uma produção exclusiva do festival. No tempo primórdio existia só dois mundos, o mundo superior e o mundo inferior. Esse mundo inferior era formado de água, tipo um grande lago, né? Entre esses dois mundos primordiais que o nosso demiurgo, Yepaonca e Yepalio, construíram esse mundo terrestre. Os demiurgos colocaram terra. No início, essa terra se sentia como se fosse uma pessoa nua, se sentia envergonhada sob o olhar dos outros. E foi quando os demiurgos, Yepaonca e Yepalio, decidiram colocar floresta. Floresta é a roupa dela. E dentro da floresta fizeram com que surgissem animais de todos os tipos. Também a floresta para nós é uma casa. Casa desses seres, né? E casa nossa. Daí perceberam que não tinha vida. Essas eram muito secas. Daí colocaram já a água. Como a água já existia, o mundo era muito encharcado, né? O mundo ficou encharcado. Daí eles fizeram os rios para ser veias da terra, de que ela é veia do mundo terrestre que sustenta a vida, todas as vidas. O rio é como mãe, né? É nossa mãe. Dali a gente tem tudo. O rio também nos oferece as coisas boas, né? Então, para mim, eu tenho como mãe, como
tudo de bom para a gente, porque não só a gente como gente, como ser humano, né, mas ele serve para todos os momentos. As plantas também sobrevivem também com água, né? Para eu entrar dentro do rio, apesar de eu ter ela como mãe, como uma coisa super importante, eu também tenho que respeitar ela, né? Para mim entrar, eu tenho que pedir permissão para eu até pular dentro do rio, né? Para nós, não é que ela é sagrada no sentido ocidental, né? É no sentido de que é casa desses seres humanos que habitam no outro domínio. Porque nós consideramos que todos os lugares, todos os ambientes, todos os espaços são habitados por outros humanos, sob outras condições, no outro domínio, né? Portanto, a gente não é únicos humanos que transforma ou vive nesse mundo. Portanto, o rio para nós é uma casa, né? Casa desses humanos, né? Assim também para os bichos ou os peixes que habitam na água, é casa, né? Então, nesse sentido que nós temos uma relação de respeito e de interação com todos os seres que habitam na água e todos os lugares, né? Aqui eu quero deixar bem claro que não é no sentido de sagrado, de intocável, de ser louvado, de ser adorado, de ser venerado. Não, não é nesse sentido. É no sentido de respeitar, porque ali existem seres que habitam nesse lugar. O rio, o mar, né? São lugares onde habitam certas entidades que pertencem às águas. Como no mar existe, né, várias entidades que pertencem à linha de mar, né? Como nas águas do rio também existem seus encantos, seus encantamentos, né? Nas fontes. Então isso para a gente que cultua a espiritualidade, isso é muito grande, isso é maravilhoso, isso é esplendoroso. As pessoas às vezes até acham que nós somos meio louquinhos, né? Meio malucos, por a gente falar dessa forma assim, colocar dessa forma. Mas não. Toda a terra, as águas, o ar, eles são habitados, né? Tanto material, carnal, como espiritual. Nós temos aqui no nosso rio, nós temos muito boto, né? E dentro das nossas casas, que a gente cultua a espiritualidade, existe a manifestação desses encantados, né? Que são seres espirituais, são entidades espirituais encantados em botos, né? Aqui mesmo no Amazonas, no nosso estado, a gente tem isso aqui. Não é loucura não, isso é verdade, isso é real. Como as cobras grandes, né? Nós temos uma entidade que se chama boiona, ela é encantada numa cobra. As religiões de matriz africana ou as religiões africanas, e eu acho que podemos falar das religiões de maneira geral, né? O batismo católico é feito com água. O batismo também em igrejas evangélicas é feito por imersão em rios, enfim. Então, todos esses rituais importantes, eles são feitos com água, né? Para benzer alguém, para sarar, para curar, para abençoar, a água é utilizada. Ela é um elemento primordial, fundante. A água ela tem uma grande representatividade de sobrevivência, até para os povos indígenas. Até porque os rios da Amazônia são as verdadeiras estradas desses povos. Então a relação da água, além de estar relacionado com a mobilidade, com a abundância, com a fartura, com a questão da sobrevivência, também está relacionada com a fé. E a festa do Divino Espírito Santo, ela também não é diferente. Todas as religiões têm uma relação direta de grande importância e significado com a água. E o divino ele tem um pouco a mais do que isso. Essa festividade, ela utiliza dos seus rios para levar a fé, para se deslocar. E as pessoas, não satisfeitas em aguardar, muitas vezes, à margem do rio, à espera do batelão do divino, elas entram nas águas. Elas sentem a corrente do remar do batelão, remadas pelos promesseiros, que com um certo sincronismo, com um pulsar do coração,
transferem para as águas a energia através dos remos, dos cânticos religiosos, que aí, naturalmente, essas pessoas, muitas sentem quando entram na água. Então a água ela transmite essa energia através da fé do divino, porque ela traz a sua essência a partir desse deslocamento. A festa do Divino Espírito Santo ela tem uma curiosidade que eu acho singular. Ela é considerada uma das únicas festividades dessa natureza que usa os seus rios. É uma festividade fluvial religiosa do Divino Espírito Santo. É uma festa centenária. E ela traz essa essência da religiosidade portuguesa, só que adaptada a um sincretismo amazônida, porque será uma festa binacional, envolvendo Bolívia e envolvendo o Brasil. E justamente a água, os rios, aquilo que para muitos separam, une a fé e a religiosidade entre dois países, que é Bolívia e Brasil. É a única festa do mundo de forma fluvial e binacional, que é a nossa aqui no Vale do Guaporé. Para nós, Sateremaué, a adolescente, quando ela tem o primeiro ciclo menstrual dela, ela não toma banho no rio. Ela fica 8 dias dentro de um quarto fechado, né? Depois de 8 dias, ela vai tomar banho, mas dentro do seu próprio quarto, né? Arruma um lugarzinho ali e toma banho. Ela não pode olhar nem para o rio, né? E só depois de, no mínimo, 6 meses, no máximo 1 ano, ela não pode tomar banho no rio. O cheiro da menstruação, que é o sangue, tem um cheiro forte, né? E também chama muito, aquele cheiro atrai vários bichos, tipo assim, não só do rio, mas também da própria floresta. Principalmente do rio, que o boto, a cobra, até mesmo essas emboazinhas. Então, por essas coisas que, quando ela está menstruada, ela tem que ficar se resguardando. Se ela resguarda, ela já está preparando o corpo dela para futuramente ela gerar uma outra vida. Toda a produção sustentável das populações ribeirinhas, ela se faz através dos rios, dos igarapés, é de onde eles tiram sustento. A produção pesqueira, que vai desde os peixes comuns da Amazônia, quanto o pirarucu, que é um peixe que tem um alto valor comercial. E, além disso, toda a produção, o escoamento da produção, ele se faz através dos rios, né, dos igarapés e dos rios, para onde eles podem trazer sua produção aqui para Porto Velho, para fazer a comercialização e também comprar seus alimentos, frequentar escolas. E tudo isso é através do rio, né? O rio é o grande centralizador e é o elo que une todas essas pessoas. Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por toda. Por favor, não ligue, já estou com outra. O rio me dá a matéria-prima, que é o melhor peixe. Sem ele não tem como. Eu já trabalhei com peixe de piscicultura todo dia, mas o meu peixe é orgânico, é natural aqui, ó. Pegou fresquinho, entendeu? Eu trabalho, manuseio o peixe do jeito que eu quero. Eu faço já os filés. Ei, Jorge, eu tenho um pouquinho de papo aqui, tu vai pegar? Vou sim, daqui a pouco eu tô chegando aí. Então, gente, foi uma coisa assim, uma bênção de Deus que me deu esse dom. Eu comecei a desenvolver meus pratos. A gente sempre sonhou colocar um lugar, uma casa, onde as pessoas pudessem comer nossa comida, né? Experimentar, conversar, ter contato, né? E a gente tentou várias vezes, a gente não teve sucesso. Mas no ano passado a gente encontrou uma mulher, chefe de cozinha, que assistiu minha palestra e ela interessou sobre o que eu falei de alimento, o que eu estou falando aqui, né?
E ela veio aqui com a gente, né, conversar. E depois ela entendeu o que a gente estava querendo dizer e ajudou a gente a construir essa estrutura que nós temos hoje, essa cozinha. O cliente vem aqui, ele se alimenta, né, da comida do biatu, que é o peixe feito com pimenta, né, dos acompanhamentos. Porém, também ele sai daqui, na mente dele, conhecendo um pouco da cultura, né? Quanto mais vezes ele virá aqui, mais ele vai tendo conhecimento da cultura. Então, é isso que é a nossa ideia, é falar da nossa cultura através da comida. Os temperos, os ingredientes que nós utilizamos aqui na Casa de Comida Indígena, ela vem transportada em barco, né? E vem pelo rio, né? O Baixo Amazonas e do Alto Rio Negro também, né? Por exemplo, as formigas que vêm lá da minha região, vem de dentro da área indígena, né? Pega o primeiro barco, ou de repente lá também ela atravessou o rio para chegar até onde tem as formigas, né? Mas pega o primeiro barco, chega até Parintins, de Parintins é colocado em outro barco para chegar até aqui. Do Alto Rio Negro também vem a maniuara, vem o tucupi preto de lá, e vem também, às vezes vem a pimenta defumada, quando a gente solicita de lá, vem a pimenta defumada que é colocado na comida, oferecida que vem de lá, vem de barco também. Vem da comunidade onde João Paulo, né, e até São Gabriel, de São Gabriel chega até Manaus. Eu acho que eu respeito muito mais um ingrediente quando eu sei de onde ele saiu e onde ele chegou até chegar na minha mão. Então acho que isso é muito importante. Eu acho que eu sinto um respeito maior quando eu vou pegar um tucupi que eu sei que o seu Bigode lá no Acre fez, eu sei onde ele espremeu a mandioca, eu sei quanto tempo que ele demorou, entendeu? O táxi que traz para mim de lá. Então assim, esse trabalho todo me inspira muito. Quando eu abro uma garrafa de tucupi todo dia. E toda vez que eu abro, eu tenho uma sensação nova, diferente. Porque é um produto artesanal e nem sempre ele está do mesmo jeito. Então assim, toda vez que eu abro uma garrafa de tucupi, sabendo desse processo inteiro, respeitando que ele não vai estar igual ao outro, isso me dá ainda mais inspiração para poder fazer um prato. A nossa relação com a formiga é diretamente uma relação com a terra. A nossa relação com o peixe que a gente come aqui é diretamente relacionado com o rio. Porque o rio que é vida para nós. Hoje eu faço 5 pratos diferentes da carne do pirarucu. Cada um tem um ponto e estou trabalhando para desenvolver mais um. Eu sempre falo assim, que a comida brasileira é essa, é a nossa. E eu acho que isso tem tudo a ver com a ancestralidade, com certeza. Então assim, tem uma energia ancestral muito grande num prato que é feito com tucupi, assim, na minha opinião. E as pessoas sentem, eu vejo. Eu fui para a Bélgica fazer jantar e vi um belga comendo tucupi lá, o cara enlouqueceu, todo mundo enlouqueceu. Então eu não tenho como separar o rio desse processo de energia ancestral que eu coloco não só no tucupi, mas em todos os ingredientes que eu uso. Desde a minha idade de 10 anos eu comecei a pescar no rio, certo? 10 anos já saía com meu pai. E aí quando ele saía para pescar, eu sou o caçula, né? Eu saía com ele, para ele não deixar com as outras pessoas, com os meus irmãos. Eu ia com ele. E aí eu fui aprendendo a pescar, conhecer o gapó, que o gapó é a coisa mais difícil, você tá ali, né? Junto com ele você vai aprendendo. Eu comecei no ofício de fundição, eu comecei quando eu era menino, lá no Amazonas, né? Cerca de 14 anos de idade eu já comecei a trabalhar em fundição. Eu comecei a produzir eles aqui em Rondônia, quando eu cheguei aqui em 89,
havia uma defasagem nessa área da fundição de palheta, não é? E aí eu fabricava outras peças, como placas e etc. E também fabricava hélices, porque não tinha aqui na região, não tinha uma oficina que produzisse hélice. Todas as hélices daqui eram produzidas em Manaus. Rapaz, eu tô com 67 anos que moro aqui. Profissão mesmo era só pescar. Nasci aqui bem acolá. Morava ali num canto bem acolá. Nasci aí, me criei aqui. Até hoje ainda estou vivendo por aqui, graças a Deus. Foi dom já, porque nunca ouvi uma pessoa fazer uma canoa. E nem fazer o remo, mas foi coisa da minha cabeça mesmo chegar e fazer. Porque eu nunca cheguei a ver assim para a pessoa fazer remo, fazer canoa. Igual o Cássio. O Cássio também eu nunca vi, mas já dá de hoje para fazer um dia andar já de pescar. Rapaz, foi meu cunhado. Nós tinha lá em cima, lá, falei, bora fazer uma canoa? Falou, bora. Mas falou assim, mas nunca ninguém viu fazer uma canoa. Falei, nós desenrola, que eu tenho mais ou menos a base, né, que eu ficava olhando como é que era que a gente comprava, né? Aí ficava olhando. A primeira não saiu muito boa, não. Só meio assim, fora do esquadro. Falei, mas a segunda já acerta. Havia uma fundição lá na minha cidade. Foi quando eu iniciei esse processo de modelar, ia modelando peças diversas. E até que eu comecei a modelar hélice. Mas assim, praticamente não foi meu próprio interesse, assim, de aprender, né? O rio, para mim hoje, é um privilégio muito grande, porque aqui eu sou pescador, me tornei pescador profissional, como de flecha, de arpão, que é aquela lança que a gente joga no peixe, né? Eu sou um desses profissionais, que eu pego o boia lá e eu vou acerto. Você vê um peixe boiar ali, a distância ali, você calcular e acertar naquele peixe que você não está nem vendo. Todo mundo do meu filho aqui vive só da pesca mesmo, todo mundo aqui. Fora o outro que mora em Porto Velho, que o outro trabalha em salão, né? Só os que moram aqui mesmo que vivem da pesca até hoje em dia ainda. Esse aqui, outro bem aí, aquele daqui tem o som para lá, aquele dali, tudo pertinho do outro. Aí me associei na colônia de pescador, né, para tirar a carteira de pescador profissional. Não sei se o caboclo manja mesmo, mas carteira tem de profissional. Né? É uma profissão que eu gosto, é uma profissão assim, que dá rapidinho de fazer uma canoa, faz um dinheirozinho rapidinho. Conforme for o tamanho dela, de 5 metros, eu faço em 2 dias. Aí de 7, 8 metros, eu passo uma semana que ela tem mais detalhe, né? A gente pescava mais ratoarana, né? Pescava aqui peixe cunha grande, por aqui mesmo, tudo a gente pegava muito peixe aqui. Agora aqui aquelas enchentes grandes que deu, o peixe saiu muito pro rio, né? Aí ficou mais difícil, aí a gente pescava mais para lá, com a época dessa, né? Cunha grande. Para você tá hoje o Nicolas falar, o meu avô falava que tinha tantos tambaqui, de tantos quilos, mas hoje eu não estou vendo. Tinha tantos pirarucu que dava 80, 90 quilos, mas hoje eu não estou vendo, só estou vendo de 4, 5 quilos. Então nós temos que cuidar, porque se não cuidar, aonde você tira que não devolve, acaba. Essa questão de rios perder mais, eu vejo assim, os grandes empreendimentos hidrelétricos. Você sabe que os lagos das barragens são enormes, né? Eles passam a existir feito pelo homem, não pela natureza. Né? Você vê o lago da Santo Antônio, pegou ali, quem conhece a Porto Velho, ali o Anadark, né? Nunca imaginar que ali ia ser lago. Agora me diz uma coisa, o resíduo que Deus criou, que se chama terra firme, vai se tornar lago, rio, vai jogar para onde a impureza? Porque os rios não foram feitos para filtrar esse tipo de solo, não. Quando eu morava lá na comunidade, eu lembro que o rio, né, quando era enchente, ela não chegava perto das casas, ou então nunca tinha atingido as casas que ficavam ali. Aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, como é que é o ambiente, como é que as coisas.
Isso é tudo porque a falta de conhecimento faz com que as pessoas que estão lá desrespeitam, né? Não têm respeito pela própria natureza. Olha, eu não acredito que seja uma cobrança, né? Eu acho que é mais consequência do ser humano. Eu acho que tudo que nós estamos passando agora é consequência nossa, né? Por nós não nos atentarmos o que estamos fazendo com a natureza, principalmente nossos rios, né? Nossas matas estão sendo destruídas. Então isso são consequências. Eu não acredito que o orixá que eu cultue seja tão perverso, porque eu não acredito nele dessa forma, que ele seja tão ruim, tão perverso, de sair destruindo vidas, né, destruindo tudo que você construiu. Eu não acredito que ele seja isso. Eu acredito sim, consequências nossas, né? Nós sofremos porque nós fomos inconsequentes. Entidade nenhuma vai perder tempo, ser nenhum do outro mundo vai perder tempo para nos castigar. Tá? Mas se nós jogamos lixo no rio, se nós contaminamos, se nós usamos de forma inadequada, isso vai reagir de uma forma que vai prejudicar o ser humano. Essa comunicação, né, ela vem nos desbarrancamentos, na sujeira, nos peixes que faltam. A natureza nos comunica as reações humanas. Meu avô dizia assim, quando cachoeira muda de som, né, ela comunica, ela está avisando, né? Eu me lembro muito bem uma vez, quando ele acordou, eu disse, ouvi o som da cachoeira diferente hoje. Vai acontecer alguma coisa. O som dela, para nós, é muito importante. Ela tem som. Não é qualquer um que percebe. Tem que ser muito especial para perceber o som. Som normal dela e o som que ela produz quando está desequilibrado ou quando algo vai acontecer. Tanto que os nossos córregos, com a entrada de canos, de esgotos, de sujeira nos nossos córregos menores, com os aterramentos, nós ficamos sem, né? Os córregos que atravessavam a cidade vai aterrando, vai colocando esgoto e o rio vai morrendo. Na medida que eles começam a aterrar os rios, é apagar nossa presença, é apagar nossa história. Essas pessoas que fazem isso não percebem que eles estão provocando doenças, né? Estão desequilibrando a vida. Portanto, é uma relação de conflito que está sendo construído na medida que você aterra esses rios, na medida que você expulsa esses humanos, né? E você não consegue perceber. Aqui você encontra as camisas para a final da Liga Champions, Real Madrid e Liverpool. Você vai comprar aqui também. A gente copia, mas copia muito mal, né? Daí essa razão de a gente andar enterrando esses rios, porque é o modelo de fora, né? Modelo europeu que chega em São Paulo, Rio, São Paulo vem para cá. Para nós, como pessoas que defendemos o rio, defendemos a floresta, defendemos a ecologia, né? O Estado, as pessoas, os meios de comunicação que pendem por esse lado, que valorizam, é necessário olhar para isso, porque o rio realmente é algo muito importante, né? Além da preservação das matas ciliares que promovem a água para que o rio continue fluindo livremente, né? Acho que o rio realmente merece um olhar carinhoso de todos os meios, os segmentos da sociedade para que ele possa existir sempre. Nós estamos falando da maior fonte de plantas, nós estamos falando de mais de 60 mil espécies de plantas e de uma diversidade ainda desconhecida de micro-organismos. Até aves novas existem, mamíferos novos para serem descobertos. E o agronegócio vem subindo, né, do sudeste em direção à região norte toda. E parece que a ideia é encostar no rio Amazonas. E isso é de uma agressividade que vem ocorrendo, numa velocidade, de uma agressividade espantosa. E o que é a Amazônia? Se a vida já é um milagre por si só, uma célula já é um milagre, o que dizer de uma floresta espetacular como essa, onde ela é a explosão da vida?
Hoje eu sinto que, não só sinto como vejo, que o rio pede para nós. Pede para que nós possamos entender a linguagem dela. Não é à toa que ela fica cheia demais. Não é à toa que ela fica seca demais. Não é à toa que ela não tem peixe demais, né? É uma comunicação que ela está fazendo com a gente e nós precisamos entender essa linguagem dela, da água. Considerar outros modelos de conhecimento e aprender a dialogar nas diferenças. Acabamos de ver a primeira exibição do documentário Águas que Me Tocam, produzido aqui para o nosso festival. E temos a honra de contar aqui também nesse papo com Clarinda Ramos, direto de Manaus, que participou do nosso filme. Clarinda, primeiro, muito obrigado. Você participou de uma maneira muito generosa, você, o João Paulo, e essa sua história, a história de vocês, precisa ser assistida, né? E eu queria saber um pouquinho mais sobre essa atitude de montar uma casa de comida indígena em Manaus. Foi uma maneira de resistir, de mostrar que vocês estão firmes ali na sua cultura? E isso bem no centro da cidade de Manaus, bem no centro de uma cidade grande, né? Respondendo a sua pergunta, a casa de comida indígena é como uma reconstrução de tudo aquilo que eu deixei de praticar, deixei de falar minha língua, deixei de comer minha comida, deixei de andar, deixei meus modos como indígena, né? Então, exatamente a cozinha, a casa de comida indígena, ela veio para reconstruir tudo aquilo que a gente deixou de praticar como indígena. Então, é uma reconstrução. Ela não é uma ressignificação, ela não é um resgate, mas sim uma reconstrução. Porque quando eu saí da minha comunidade, eu já praticava tudo isso. Eu já comia sarrai, já comia chibé, já comia peixe assado na brasa. Então, deixei de praticar quando eu saí da minha comunidade para morar na cidade. Por quê? Porque o preconceito era muito forte. Porque se eu fosse comer minha comida, como costumamos dizer na nossa comunidade, sabrecado na brasa, as pessoas iam me olhar e simplesmente dizer como é que eu comia aquela comida, né? Talvez no olhar de outras pessoas que não são sataré-maué, que não são indígenas, vão dizer que é falta de higiene comer daquela forma que eu já costumava comer na minha comunidade, né? E deixei de praticar por isso, por medo de opressão mesmo, por preconceito. Clarinda, já que você falou sobre essa vontade, né, de mostrar a sua verdadeira cultura, que passou por essa tentativa de apagamento, né? Como que as pessoas sentem a casa quando elas vão até vocês aí na Biatuí?
As pessoas que vêm até a nossa cozinha, Biatuí, muitos vêm por curiosidade de experimentar a nossa comida, muitos vêm para conhecer mais a nossa cultura através da nossa comida, né? Quando eu falo isso, porque já tem pessoas que já vieram aqui mais de 3 vezes, já mais de 4 vezes. Durante esse primeiro ano de existência do Biatuí, já se passaram pessoas que já vieram várias e várias vezes, 10 vezes. Já temos pessoas que traz outros amigos para vir até aqui, né? Então eles se sentem bem acolhidos, eles chegam aqui e olham a nossa comida com esse tempero, eles ficam meio assim querendo, eles têm aquela curiosidade realmente de provar, e quando eles provam, eles acabam gostando, e no final eles elogiam, dizem que é um sabor diferente, é muito gostoso, que ainda não tinham experimentado nenhuma comida desse. Alguns já vêm porque já experimentaram, já viajaram para algumas comunidades indígenas, mas quando vem aqui é exatamente isso. Muitos vêm pessoas que nunca experimentaram. Então, quando chegam aqui, eles gostam. Inclusive, eles têm curiosidade de saber qual é o tempero que é utilizado na produção dos alimentos aqui para ser oferecido. Clarinda, você como uma mulher estudiosa, né, das culturas e sobretudo da tua cultura, como que é para você ver a importância dos rios assim para a sociedade, né? Porque no filme a gente vê que tem muita gente diversa, né, de várias culturas, mas todo mundo tem uma experiência, um diálogo com o rio, cada um ao seu modo, né? Bom, a importância que ela tem para a gente é de grande importância mesmo. Rio é vida, rio é nosso todo, né? Tanto para nós como seres humanos que habitamos e tantos para os seres que habitam dentro do rio, né? Que ali existem seres humanos. Então é importante porque é vida. Clarinda, sempre um aprendizado te ouvir, deixar o meu abraço aqui, com saudade inclusive de você, do João Paulo, da Casa Biatuí. Acho que o Brasil precisa, o mundo precisa ouvir mais o que vocês têm para nos contar. Acho que o João Paulo fala um pouquinho também ali, junto com você, dessa sabedoria ancestral. Então, fico muito feliz. Muito obrigado e até a próxima. O prazer é meu, Juraci. Muito obrigada do fundo do coração por você ter feito esse convite, né? Então, eu estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece. Olha, seguindo a nossa programação, temos mais um convidado aqui no palco do Festival Águas que Me Tocam. Quem veio contribuir com essa discussão é Gustavo Gurgel do Amaral. Ele que é doutor em Geografia e desenvolve pesquisa em Educação Escolar Indígena e Comunidades Quilombolas. Atualmente, desenvolve pesquisa na área da Geografia Cultural, Geografia das Emoções e das Sensações, com o tema Geografia dos Sabores, os saberes da cozinha popular beiradeira. E ele já está aqui no palco, Gustavo Gurgel. Seja muito bem-vindo ao palco do Festival Águas que Me Tocam. Muito obrigado pelo convite, Júnior. É uma honra poder participar do festival. Gustavo, primeiro que eu acho assim de uma delicadeza essa pesquisa, né? Você faz um olhar científico, né, para a memória afetiva que há dentro da nossa culinária. Então, acho um tema muito rico e eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre como começou todo esse trabalho, explicar um pouco da pesquisa, porque é um hábito muito nosso, né? Agregar em volta de um prato. É pura memória, afetividade, acho que tem tudo a ver também com o que a gente propõe aqui no festival. É uma pesquisa científica e acadêmica que parte da geografia dos sabores. Que com esse tema, Geografia dos Sabores, existem várias representações e definições para esse conceito, né? Uma delas é um indicador geográfico, que é onde você tem, por exemplo, a farinha do Guarini ou a farinha do Cruzeiro do Sul, ou então o queijo da canastra, ou então o vinho da região sul.
esse é um indicador geográfico, é uma chancela, um carimbo que dá a origem do alimento. A outra forma também da gente falar sobre geografia dos sabores é falando sobre a origem, da onde ela evoluiu, da onde ela veio, se houve as suas adaptações e evoluções e onde ela está sendo usada. Mas a que a gente realmente está querendo pesquisar e colocar o nosso objetivo, né, de pesquisa e o foco da nossa pesquisa é nas geografias das sensações e das emoções, onde a gente busca, além desse indicador geográfico e dessa origem do alimento, a gente procura falar principalmente sobre as emoções e sensações, os afetos que estão por trás de um prato de comida. E aí a gente percebe um universo enorme que tem por trás de um prato de comida, da elaboração de um prato de comida, onde a gente percebe a figura materna, né? As mulheres, principalmente, as mães, as avós, as tias, preparando, elaborando esses pratos e conduzindo todo um contexto, né, de história de um povo. No caso, a nossa pesquisa, ela está dentro da história do povo amazônida, do povo do norte do Brasil e, especificamente, mais localizando ainda melhor a nossa pesquisa para Porto Velho e Guajará-Mirim. Já que você traça esse recorte, inclusive geográfico, né? Uma palavra que nos é muito comum é a palavra beiradeiro, beiradeira. E existe, então, a culinária beiradeira. O que é a culinária beiradeira? Se quiser até conceituar o termo beiradeiro, também fica à vontade. Então, vem de beira de rio, né? E o que a gente quer dizer, essa nomenclatura, vamos dizer assim, de falar de uma cozinha, de uma culinária ou de uma cozinha beiradeira, falar da cozinha da resistência. Como a gente tem uma outra pesquisa anterior a essa que fala da resistência, de uma geografia da resistência, eu também falo de uma cozinha da resistência. É no sentido de resiliência mesmo, de resistir para continuar existindo. É de fazer com muito amor, carinho, né, o afeto que a gente tanto observa dentro dessa culinária, com pouquíssimos ingredientes, às vezes 1, 2, 3 ingredientes apenas, elaborar pratos, porcioná-los, né? Fazer com que ele renda, com que ele possa alimentar uma família de 3, 4, 5, 6, às vezes até 10 integrantes, né? Então, existe por trás de toda essa culinária, que a gente chama da cozinha popular beiradeira, uma cozinha da resistência. Queria entender um pouquinho mais, Gustavo, quando você fala sobre esses poucos ingredientes, sobre essa resistência de quem vive nessas beiras, né? Que elementos existem nessa culinária de fato beiradeira? O que é de fato? É o peixe? É a farinha? A macaxeira está muito presente? Presente, é isso. A culinária beiradeira ou a cozinha beiradeira, ela é a cozinha da beira do rio. Então o rio é o principal elemento e ele é que traz esse alimento, né? É o peixe como principal fonte de proteína, mas é a margem do rio onde ele se planta a macaxeira, né? E dali se tem toda uma base de alimentação na produção de vários derivados da macaxeira, a farinha seca, a farinha d'água, a goma de tapioca, a farinha de tapioca, o tucupi, enfim. Um universo de alimentos vem através do rio e também, devido ao rio, a dinâmica das águas, também se tem a produção desses alimentos, né? Então, dos ingredientes principais, o peixe e a farinha, principalmente, a macaxeira, né? Eu tive acesso a um pouco, né, do teu material de pesquisa e eu vi que você é muito detalhista quando você traça uma comida brasileira, suas raízes, origens, e é interessante olhar também o que influencia dentro da comida beiradeira, que é exatamente o movimento dos rios, né? Há período de plantação X, há período de plantação de macaxeira, de melancia e tal. Isso. E você falando sobre a trajetória do alimento, Gustavo, é muito o que a gente vê no filme, no documentário aqui, Águas, né? E quando a gente fala sobre o caminho do alimento, a Clarinda fala sobre a formiga, né? Que precisa vir pelos rios. E é interessante ver a quantidade, a variedade de profissões e derivações que vem a partir dessa trajetória do alimento, em uma comunidade amazônica, né? Isso, o rio ele é a nossa principal via de transporte e comunicação, além de onde se extrai o alimento, se produz o alimento. Enfim, o rio é fundamental, como disse ainda há pouco, Clarinda, rio é vida. É uma resposta que parece ser muito simples, mas ela é complexa também, porque quando se fala vida, se fala em todas as formas de vida, né? Desde
vegetal, animal e humana especificamente falando, né? E das várias formas de vida humana. Porque quando nós estamos falando da culinária da região amazônica ou de qualquer região do Brasil, nós temos uma herança, uma influência muito forte da culinária indígena. E a região norte, sem nenhum medo de errar, a região norte é a região que tem mais influência indígena na sua culinária. E um contraponto com isso é que talvez seja a que também mais nega e omite a participação indígena não só nos hábitos da alimentação, mas em vários outros tipos de hábitos e costumes que nós temos aqui como amazônidas. Mas, falando de alimentação, nós temos muitas dessas influências. E foi através dos rios que as outras, o não indígena, né, vamos dizer, as outras culturas chegaram por aqui. E trouxeram também seus hábitos, seus costumes, as suas proibições, né, as suas formas de preparar o alimento, e aqui foram adaptadas. Onde nós tivemos o indígena que forneceu ingredientes e técnicas, e o estranho ou o não indígena, como eu já disse, de diversas culturas diferentes, trouxe também os seus conhecimentos e seus saberes, e aqui houve adaptações. Ingredientes que não foram encontrados aqui foram adaptados e se transformou em um terceiro, vamos dizer assim, uma terceira via, né? Além da fusão, nós tivemos o desenvolvimento de outras culinárias aqui, com a chegada desses estranhos, desses não indígenas, dessas outras culturas que vieram para a Amazônia e contribuíram na formação desse cardápio variado, complexo e muito saboroso, que é a culinária amazônica. Eu acho que essa tentativa de apagamento que a Clarinda mesmo nos fala na entrevista, né, no documentário, é muito cruel, assim, com a nossa própria identidade, assim, né? As cidades começam a se afastar. A gente usa um termo entre amigos do embrutecimento, né? Existe um termo, né, que é embrutecer. As cidades acabam embrutecendo as pessoas e apagando essas memórias, né? E é muito cruel o que é feito, né, principalmente com as comunidades tradicionais. E a Clarinda resiste muito, né? A Clarinda e João Paulo, dentro de um ambiente tão concreto que a cidade de Manaus, ela traz essa cultura. É um alerta para a gente, né, Gustavo? Você fica preocupado com a relação das cidades com essa negação da nossa história? Fico muito preocupado com esse comportamento que a sociedade brasileira insiste em manter ao longo desses mais de 500 anos de história, que infelizmente ainda reproduzimos isso de forma quase que irracional, mas que existe já um grupo da sociedade preocupado em não só fazer o resgate, não só fazer a reconstrução, como falou Clarinda, mas também o discurso que a gente vem tentando colocar na sala de aula com os nossos alunos, com os pesquisadores que a gente orienta, na pesquisa que a gente vem tentando desenvolver, é no sentimento de fortalecimento dessa cultura tradicional amazônica, tradicional indígena, e também no fortalecimento, nesse sentimento de pertencimento. A gente perceber que isso nos pertence também, que nós fazemos parte disso. Herdamos isso, omitimos e negamos em alguns momentos, em muitos momentos, na verdade, e precisamos agora reconhecer a participação, a influência e a forte contribuição que as culturas tradicionais, especificamente a cultura indígena, têm, não só na alimentação, mas em vários outros aspectos do nosso comportamento enquanto povo brasileiro. Inclusive como ciência, né? Principalmente, que é a nossa área, onde a gente tenta dar alguma contribuição. Gustavo, você como um intelectual da área, um pesquisador, na tua opinião, assim, o que falta de política pública para que a gente tenha mais acolhimento e respeito a essa sabedoria ancestral, até essa resistência desses lugares nas grandes cidades? A gente usou o exemplo da Casa Biatuí no Amazonas, que parte de uma política pública também, né? Eles utilizam o espaço que é cedido pelo Estado. Mas é um exemplo, né? Eu particularmente acho incipiente isso, né? Muito mais deve ser feito. Com toda certeza, precisa se fazer muito mais. São projetos, às vezes, muito
isolados e pontuais, né? Mas são precisos e deveriam ser multiplicados. Então, acredito que, inicialmente, nós teríamos que fazer um trabalho de educação, realmente, dentro das escolas, dentro da universidade, principalmente na preparação e formação de professores, educadores, que pudessem trazer esse discurso desde das aulas de história. Quando a gente fala sobre a chegada do não indígena na Amazônia ou mesmo no continente, de tratar o indígena, o tradicional, o nativo, com mais dignidade e respeito, dando o devido reconhecimento a eles. Já começa aí nesse processo, onde a gente começa a perceber e respeitar a participação dele no nosso modo de vida hoje. Então, o primeiro trabalho seria um trabalho de reconhecimento, realmente, né? E a educação patrimonial, porque são patrimônios imateriais. Quando nós falamos da música, da arte, da cultura, da poesia, a culinária ela também entra como um patrimônio. A gastronomia também entra como um patrimônio cultural, imaterial, e aí poderíamos fazer vários trabalhos de políticas públicas voltadas para esse sentimento de fortalecimento, do pertencimento de uma identidade, de uma cultura do norte do Brasil, da Amazônia, que precisa ser melhor explorada nesse sentido acho que talvez a expressão não seria explorada, mas reconhecida, né? Porque ela já foi explorada, mas ela vem sendo negada até os dias de hoje. Então, na hora da gente reconhecer, dar o devido retorno às comunidades tradicionais e que elas possam, o mais importante de tudo, serem os protagonistas disso. Né? Que não seja exatamente um pesquisador, né, a academia, mas que o indígena esteja dentro da academia. Né, que ele possa falar sobre a sua história, que ele possa falar sobre a importância da sua cultura. Né, e não apenas o pesquisador, que um olhar dele de fora para fora, né, e sim um olhar de dentro para fora, um olhar do próprio indígena, ele mostrando a sua cultura, a importância da sua cultura. E para isso nós precisamos ter mais universidades, mais cursos nessa área, né, mais incentivos às pesquisas, as bolsas de estudo, enfim, os projetos de pesquisa e extensão, enfim, são muitas as políticas públicas que podem ser feitas, mas eu, como educador, acredito, né, sempre na educação, que ela é o principal, ela é o primeiro. A partir dela, a gente consegue poder visualizar e realizar outros projetos, outras políticas públicas voltadas para esse reconhecimento da cultura tradicional e da cultura da beira de rio. Gustavo, é interessante que você também é professor em formação de povos indígenas. E eles realmente precisam estar nesses lugares, né, recontando a história. E eu arrisco dizer que eu acho que a matriz curricular brasileira precisa ser repensada. Essa literatura indígena, por exemplo, precisa estar dentro da academia e dentro das escolas, né, de formação de base. Exatamente. Acho que você tocou, o ponto, a crista da onda que a gente vem discutindo e abordando na universidade. E a gente quer trazer isso para a sociedade de um modo geral, né? Onde o indígena ele é o autor da sua própria história. Então, nesse curso de formação de professores indígenas, nós não nos preocupamos em apenas ouvir o que eles estavam contando e transcrever. Nós nos preocupamos em prepará-los para que eles contassem a história da forma como eles achassem melhor, com o sentimento deles, com a percepção deles do espaço, lugar, tempo, enfim. Hoje, nós temos ainda, infelizmente, alguns livros que ainda tem um discurso ainda dos anos 50, 60, 70, onde coloca o colonizador como o protagonista dessa história. Sendo que o tradicional amazônida, ele foi fundamental para que esse projeto de ocupação da Amazônia não indígena pudesse dar certo. Sem a participação do indígena, seria praticamente impossível, porque era o indígena que conhecia bem, geograficamente falando, a região, conhecia bem os alimentos, as fontes, né, de tudo que era necessário e básico para que essas expedições, desde o século XVIII até anterior a isso, né, se a gente for pegar desde o período espanhol, a gente vai muito além disso, né? Então, todas essas expedições tiveram a participação e a contribuição do indígena. E até os dias de hoje, em pleno século XXI, nós temos ainda muito dessas influências no nosso modo de vida. Infelizmente,
a gente não percebe, perdemos a sensibilidade, aquilo que você falou ainda há pouco, né? Nos embrutecemos, nos endurecemos, né? E negamos, omitimos aquilo que temos de mais espiritual, vamos dizer assim, quando se fala do conhecimento dos saberes da floresta, né? Que é os conhecimentos indígenas, que são tão ricos e importantes para o modo de vida na Amazônia. Gustavo, esse papo aqui a gente poderia conversar por horas, certamente, mas eu preciso agradecer essa tua troca, essa tua partilha. Muito obrigado. Você compõe a nossa programação aqui do festival de uma maneira muito valiosa para a gente. Obrigado. Eu que agradeço, Júnior. Sempre um prazer. Obrigado, Gustavo. Chegamos ao final do 4º episódio do Festival Águas que Me Tocam e o tema de hoje, o rio que me sustenta. Afinal, a água é vital pra gente, né? Muita sabedoria ancestral tomou de conta aqui do nosso festival hoje. A nossa programação continua. O próximo e último episódio a gente vai contar com Eliseu Braga, ele que é poeta, vai trazer um recorte muito interessante sobre mormaço e estiagem no episódio chamado O Rio e a Palavra. Obrigado pela companhia de vocês e a gente se vê no próximo episódio. O Festival Águas que Me Tocam é um projeto contemplado pelo edital número 32, 2021, Seja o Céu Codec, segunda edição, Pacás Novos. Prêmio para difusão de festivais, mostras e feira artístico-cultural. Eixo 1, Festival Cultural, categoria D, Artes Integradas, junção de 2 ou mais linguagens e segmentos. Muito obrigado pela companhia de vocês e a gente se vê no próximo episódio.